Olá, professora. Meu nome é Igor Augusto Guimarães Campos e nesse vídeo eu vou falar sobre o estudo de transmissão e reflexão. A tarefa 4 da matéria eletromagnetismo eletrodinâmica. Bom, falando novamente o que são ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são responsáveis ali, né, por transmitir energia e elas são compostas por campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si. Essa daqui é a fórmula do campo elétrico das ondas eletromagnéticas. E se a gente quiser saber qual que é o campo magnético, a gente divide esse campo elétrico pela impedância intrínseca do meio ali e a gente consegue encontrar o campo magnético. Outra coisa também que a gente sabe é que quando uma onda eletromagnética ela vai incidir entre uma região, entre dois meios ali, ela vai se dividir, e parte dessa onda vai ser refletida e a outra parte dessa onda vai ser transmitida. E essa reflexão e essa transmissão é dado pelo ângulo de incidência da onda e também pelos índices de refração dos meios. Igual eu falei, através da fórmula do campo elétrico, a gente consegue encontrar o campo magnético também. Mas quando uma onda ela se encontra em um meio, ela vai se dividir na onda incidente, que é a onda que está chegando no material, a onda transmitida, que é a onda que passou de um material para o outro material, e a onda refletida, que é a onda que chegou no material e voltou para o mesmo material. E para cada uma dessas ondas, a gente consegue calcular tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Falando agora do coeficiente de transmissão, esse eta, né, essa impedância intrínseca, intrínseca do material que a gente utiliza para obter o campo magnético, ele determina o quanto que uma onda eletromagnética vai se propagar através de um material. Além disso, a gente tem também os coeficientes de transmissão e reflexão. O coeficiente de transmissão é o coeficiente que indica o quanto da onda vai ser transmitida, e a gente utiliza o eta do material para calcular esse meio também, e de forma bem similar, o coeficiente de reflexão vai ser o coeficiente que vai indicar o quanto da onda que vai ser refletida. Então, aqui embaixo eu coloquei as fórmulas para calcular qual que é o coeficiente de transmissão e reflexão das ondas, tanto em incidência perpendicular quanto em incidência paralela. Além disso, a gente pode falar também da refletividade e transmissividade, que nada mais é do que a refletividade é a quantidade de potência que a onda vai refletir quando ela estiver ali na interface, né, entre dois meios, e a transmissividade é a mesma coisa, quando vai ser o quanto da potência que vai ser transmitida no segundo meio. E as fórmulas de refletividade e transmissividade eu deixei aqui também. A lei da conservação da potência, ela vai dizer para a gente que essa refletividade mais essa transmissividade vai ser sempre igual a 1. Ou seja, não há perda de energia. Não há perda de energia, é claro, né? Em meio sem perdas não vai ter perdas de energia. Mas quando a gente está se tratando de meios com perda de energia, a gente vai ter um meio que tem uma impedância intrínseca, um número complexo, que é formado por uma parcela normal, né, uma parcela certeira, mais a parte imaginária, que vai ser a parte correspondente às perdas. E, tendo uma impedância intrínseca, um número complexo, os coeficientes de transmissão e de reflexão também vão ser complexos. A gente vai poder ter, em determinados casos, ângulos de refração que vai poder ser um ângulo complexo. Além disso, a lei da conservação de energia vai mudar. Então, o coeficiente de refletividade, de transmissividade, não vai ser mais igual a 1, vai ser diferente de 1, porque parte da energia da onda incidente vai ser absorvida pelo material. Bom, então finalmente chegamos no código, né, dos coeficientes de transmissão e reflexão. O que que eu fiz aqui foi definir algumas variáveis que a gente vai utilizar e aqui um epsilon complexo, né? E no caso aqui eu defini primeiramente um epsilon normal, sem ser complexo, para a gente simular meio sem perdas. Coloquei no meio 1 uma permissividade relativa de 5, no meio 2 uma permissividade de 1, que seria o ar mesmo.
Calculei, né, a impedância nos dois meios, e variei o ângulo de 0 até 90 graus. E tendo o ângulo incidente, eu consigo calcular pela lei de Snell o ângulo de transmissão e calculei. Aquelas fórmulas que eu falei, eu que joguei aqui no MATLAB. Dessa forma, eu consigo todos os coeficientes e todos os parâmetros que a gente precisa para calcular. Então, a primeira coisa, o primeiro gráfico que eu plotei aqui foi dos coeficientes de reflexão e de transmissão. A amplitude, é importante falar da amplitude aqui, porque aqui não está representando potência. Então, as somas do coeficiente de reflexão com o coeficiente de transmissão não tem que dar um, porque aqui a gente está se tratando da amplitude, não da potência. Aí, na linha contínua aqui, eu representei a incidência perpendicular, enquanto na pontilhada, a incidência paralela. Então, fiz isso para os coeficientes de transmissão e para o coeficiente de reflexão. Uma coisa que a gente pode perceber aqui, análoga, é que enquanto um coeficiente está aumentando, né, no caso o coeficiente de reflexão está aumentando, o coeficiente de transmissão ele está diminuindo. Agora, falando um pouquinho da refletividade e da transmissividade, a gente pode ver aqui sim que a gente está trabalhando com potência. Então, a soma de um mais a soma do outro tem sempre que dar 2. Ó, tem sempre que dar 2, tem sempre que dar um. Então, aqui no de cima tem a reflexividade. É, aqui tá. Bom, aqui na legenda ficou uma coisinha errada, mas era para ser a refletividade e a transmissividade, né? A transmissividade aqui em azul e a refletividade aqui em vermelho. Embaixo é a mesma coisa, só que para o paralelo, em cima perpendicular, em cima paralelo. E se a gente for ver, em ambos os casos, a gente até plotei um gráfico aqui, somando um mais somando o outro, a reflexividade, esses ângulos aqui vão dar sempre um. Se a gente adicionar, se a gente transformar esse meio aqui num meio com perdas, então vou transformar o epsilon do meio um em um epsilon complexo, mas então, transformando esses meios aqui em meios com perdas, a gente consegue observar novamente, né, os coeficientes de transmissão, de reflexão. E na refletividade, na transmissividade, agora a gente já não tem mais que essa permissividade, ela tem que dar uma soma de um. Então aqui acontece algum método de perdas mesmo do material, do meio. Bom, então a gente conseguiu ver, né, um pouquinho com essa simulação, um pouquinho do que é o coeficiente de transição e coeficiente de reflexão, e um pouquinho da transmissividade e da reflexividade, como eles se comportam. Agora, então, nós vamos falar do nosso último tópico, que é fibras ópticas. E o que são fibras ópticas? Elas são guias, né, dielétricos e eles são capazes de transmitir luz por uma distância muito grande com baixíssima perda. E ela funciona com base no fenômeno de reflexão interna, igual a gente viu. Então, vai ser emitido um feixe de luz dentro da nossa fibra, e essa fibra vai refletir, vai batendo numa espessura do cabo e vai refletindo até chegar no ponto desejado. Uma fibra ótica ela é composta por um núcleo e por um revestimento, de forma que a permissividade do núcleo é muito maior do que a permissividade do revestimento. E essa diferença da permissividade faz com que, faz com que a luz no interior do núcleo seja toda hora refletida de novo até percorrer longas distâncias. E para a gente refletir esse ângulo dentro da nossa fibra ótica, a gente precisa de um ângulo de aceitação, né, que vai definir qual que é o limite máximo de luz que tem que ser guiada dentro da fibra
para fazer essa transmissão. E isso depende da diferença dos índices de refração, que é expressa na abertura, né, do carro. E quando a luz ela entra com um ângulo maior do que o ângulo crítico para eles lá, acontece então essa reflexão interna total, que vai impedir que a luz vai escapar para fora desse condutor e vai permitir que ele transmite por longas distâncias. No demais, a gente tem dois principais tipos de fibra ótica: o monomodo, que vai transmitir apenas um feixe de luz, que vai ser ideal ali para longa distância, e vai ter um multimodo. Então, dentro de um único cabozinho de fibra ótica, vai ser transmitido vários feixezinhos de luz ali. Todas essas luzes vão sendo refletidas até chegar em algum ponto. E isso é mais indicado para se a gente for utilizar uma fibra ótica em curtas distâncias. Bom, então é isso, professora. Espero que tenha gostado. Obrigado.